Você já imaginou o que acontece com os corpos que desaparecem das gavetas de um necrotério? Não estou falando de roubo de órgãos ou cadáveres vendidos para faculdades de medicina. Estou falando de algo muito pior. Algo que não pode ser explicado pela ciência, pela lógica ou pela razão. Algo que deixa até os mais experientes funcionários de necrotérios tremendo de medo ao anoitecer. E se eu te dissesse que, em um necrotério abandonado na periferia da cidade, há uma gaveta que nunca fica vazia? Não importa quantos corpos sejam retirados, no dia seguinte, sempre há um novo. E não são corpos comuns. Eles têm marcas estranhas, como se algo, ou alguém, os tivesse visitado durante a noite. Marcas de mãos queimadas, cortes precisos que não foram feitos por instrumentos cirúrgicos. E o mais perturbador, os corpos parecem sorrir. Essa é a história que você está prestes a ouvir. Uma história que começou com um bilhete anônimo deixado na porta de um detetive aposentado, escrito com uma caligrafia trêmula e manchada de algo que parecia sangue seco. O bilhete dizia apenas: venha ao necrotério da Rua dos Lamentos, traga uma lanterna. E, por favor, não venha sozinho. Mas ele foi sozinho, e o que ele encontrou lá mudou sua vida para sempre. O necrotério da Rua dos Lamentos não era um lugar comum. Construído nos anos 50, ele servia como depósito de corpos para uma pequena cidade que, na época, vivia sob o peso de uma epidemia misteriosa. Dizem que, naqueles dias, os corpos chegavam aos montes, e o necrotério trabalhava sem parar, dia e noite. Mas algo aconteceu. Algo que fez com que o local fosse abandonado de repente, sem explicações. As portas foram trancadas, os funcionários desapareceram, e o necrotério caiu no esquecimento. O detetive Samuel Costa, aposentado há 5 anos, não queria se envolver. Ele já tinha visto coisas demais em sua carreira, coisas que o faziam acordar suando no meio da noite, coisas que ele preferia esquecer. Mas aquele bilhete, e aquela caligrafia trêmula, aquelas manchas que pareciam sangue, e algo naquilo o chamou. Talvez fosse o tom de desespero, talvez fosse a curiosidade de um homem que, no fundo, ainda sentia falta do trabalho. Quando Samuel chegou ao necrotério, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Não era um silêncio comum, daqueles que você encontra em lugares abandonados. Era um silêncio pesado, quase palpável, como se o ar estivesse carregado de algo que não podia ser visto, mas apenas sentido. A fachada do prédio estava coberta por grafites e ervas daninhas, e o letreiro enferrujado balançava levemente com o vento, rangendo como um gemido. Ele empurrou a porta principal, que estava entreaberta, e entrou. O interior era ainda mais sombrio do que ele imaginava. A luz do dia mal conseguia penetrar pelas janelas sujas, e o chão estava coberto por uma camada espessa de poeira. Samuel acendeu a lanterna que trouxera consigo, e o feixe de luz cortou a escuridão, revelando fileiras de gavetas de metal enferrujado. Foi então que ele ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do fundo do corredor. Era como um arrastar de pés, seguido por um sussurro rouco, ininteligível. Samuel congelou. Ele sabia que não deveria estar ali. Sabia que aquilo era uma péssima ideia. Mas algo o impulsionou a seguir em frente, a investigar. Ele caminhou lentamente, tentando não fazer barulho, até chegar à última gaveta do corredor. Era a única que parecia diferente das outras. Enquanto todas estavam cobertas de poeira e ferrugem, essa estava limpa, como se tivesse sido usada recentemente. Samuel hesitou por um momento, mas então estendeu a mão e puxou a gaveta. O que ele viu dentro o fez recuar de repente, quase deixando a lanterna cair. Era um corpo, mas não um corpo comum. O cadáver estava em um estado de decomposição avançada, mas havia algo estranho nele. A pele parecia ter sido queimada em padrões intricados, como se alguém tivesse desenhado símbolos antigos por toda a superfície. E o rosto estava congelado em um sorriso largo, quase grotesco, como se o morto estivesse rindo de algo que só ele podia ver. Samuel sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sabia que deveria sair dali, mas algo o manteve preso ao local. Algo que ele não conseguia explicar. Foi então que ele ouviu novamente o som de passos arrastados, agora mais perto. E, dessa vez, acompanhado por uma voz sussurrando seu nome. Samuel. Samuel não era um homem fácil de assustar. Durante seus anos como detetive, ele havia enfrentado criminosos perigosos, investigado cenas de crimes brutais e até mesmo desvendado casos que pareciam impossíveis de resolver. Mas aquilo era diferente. Era como se o próprio ar ao seu redor estivesse conspirando contra ele, sussurrando segredos que ele não queria ouvir.
Ele olhou para trás, na direção de onde o som vinha, mas não viu nada além da escuridão. A lanterna tremulava em sua mão, projetando sombras que pareciam dançar nas paredes. Samuel respirou fundo, tentando se acalmar, e decidiu se concentrar no corpo na gaveta. Talvez houvesse pistas ali, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ele se aproximou novamente do cadáver, examinando os símbolos queimados na pele. Eles pareciam antigos, como algo saído de um livro de magia negra ou de um ritual proibido. Samuel não era um especialista em ocultismo, mas ele reconheceu alguns dos símbolos, e eram marcas de proteção, usadas para afastar espíritos malignos. Mas por que estariam em um corpo? Foi então que ele notou algo ainda mais perturbador. O corpo não estava apenas sorrindo. Ele estava olhando para Samuel. Os olhos do cadáver, embora turvos e sem vida, pareciam seguir seus movimentos, como se estivessem vivos, conscientes. Samuel sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele sabia que isso era impossível, mas não conseguia desviar o olhar. "Quem é você?" ele sussurrou, sem saber ao certo por que estava falando com um cadáver. A resposta veio, mas não do corpo. "Samuel." A voz era baixa, rouca, como se viesse de muito longe. Ele se virou rapidamente, apontando a lanterna para o corredor. Dessa vez, ele viu algo. Uma figura, alta e magra, parada no final do corredor. A luz da lanterna mal conseguia alcançá-la, mas Samuel pôde ver que ela estava vestida com um manto escuro, que parecia se fundir com a escuridão ao redor. "Quem está aí?" ele perguntou, tentando manter a voz firme. A figura não respondeu. Em vez disso, ela começou a se mover em sua direção, lentamente, quase flutuando. Samuel sentiu o coração acelerar. Ele sabia que deveria correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Foi então que ele ouviu um barulho atrás de si. Ele se virou rapidamente e viu que o corpo na gaveta estava se movendo. A boca do cadáver se abriu, e um som gutural, quase inumano, saiu de sua garganta. Samuel finalmente conseguiu se mover. Ele correu em direção à saída, mas as portas do necrotério se fecharam com um estrondo, prendendo-o lá dentro. A lanterna caiu de sua mão, rolando pelo chão e apagando-se, deixando-o na escuridão total. Ele ouviu risadas. Vozes sussurrando seu nome, vindas de todas as direções. E então, ele viu. As gavetas começaram a se abrir, uma por uma, revelando corpos em estados variados de decomposição. Todos eles tinham os mesmos símbolos queimados na pele. Todos eles estavam sorrindo. E todos eles estavam olhando para ele. Esse desenvolvimento está interessante para você? Se sim, seguimos para o clímax. Se não, reformularei essa parte. Samuel estava encurralado. As gavetas continuavam a se abrir, e os corpos começaram a se mover, saindo de seus compartimentos com movimentos desengonçados, como marionetes controladas por um titereiro invisível. O ar estava gelado, e o cheiro de decomposição era insuportável. Ele tentou se afastar, mas tropeçou em algo no chão, em a lanterna. Rapidamente, ele a pegou e tentou ligá-la, mas ela não funcionava. "Samuel." A voz veio novamente, mas agora era múltipla, como se dezenas de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Ele olhou para o corredor e viu que a figura de manto escuro estava mais perto, quase ao alcance da luz fraca que entrava pelas janelas sujas. Ele não conseguia ver o rosto dela, apenas uma sombra profunda sob o capuz. "O que você quer de mim?" ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes do necrotério. A figura parou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até os corpos pararam de se mover, como se estivessem esperando algo. Então, a figura estendeu uma mão esquelética, apontando para Samuel. "Você pertence a nós agora." Samuel sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse tentando arrancar sua alma de seu corpo. Ele caiu de joelhos, lutando para respirar. As vozes ao seu redor ficaram mais altas, mais insistentes, sussurrando coisas que ele não conseguia entender, mas que o enchiam de um medo profundo e primitivo.
Foi então que ele viu. Os símbolos queimados nos corpos começaram a brilhar com uma luz fraca, pulsante, como se estivessem vivos. Eles se espalharam pelo chão, pelas paredes, pelo teto, formando um padrão complexo que parecia se mover, girar, como uma roda gigantesca. Samuel percebeu que ele estava no centro desse padrão. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. A dor no peito aumentou, e ele sentiu algo quente escorrendo de seu nariz em sangue. Ele olhou para as mãos e viu que os símbolos estavam aparecendo nelas também, queimando sua pele como se fossem feitos de fogo. Chegou a sua hora, Samuel, a figura de manto escuro sussurrou, agora bem ao seu lado. Ele sentiu um frio intenso, como se estivesse sendo tocado por algo que não pertencia a este mundo. E então, ele viu o rosto da figura. Ou melhor, a falta dele. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro, uma escuridão tão profunda que parecia engolir a luz ao seu redor. Samuel sentiu sua mente se despedaçar, como se estivesse olhando para algo que não deveria existir, algo que ia além da compreensão humana. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo eco das vozes ao seu redor. Os corpos começaram a se mover novamente, se aproximando dele, estendendo as mãos como se quisessem tocá-lo, levá-lo com eles. E então, tudo ficou preto. Quando Samuel acordou, ele estava deitado no chão do necrotério, cercado por um silêncio absoluto. A lanterna estava ao seu lado, funcionando perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou devagar, sentindo o corpo dolorido, e olhou ao redor. As gavetas estavam todas fechadas. Não havia corpos, não havia símbolos queimados, não havia figura de manto escuro. Tudo parecia normal, como se o pesadelo que ele acabará de viver nunca tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Samuel olhou para as mãos e viu que os símbolos ainda estavam lá, levemente marcados em sua pele, como cicatrizes que nunca desapareceriam. Ele tentou esfregá-los, mas eles não saíam. Eles estavam lá, uma lembrança permanente do que ele havia vivido. Ele saiu do necrotério, cambaleando, e olhou para o céu. Era noite, e as estrelas brilhavam fracamente, como se estivessem observando ele de longe. Ele não sabia quanto tempo havia passado, nem o que havia acontecido exatamente. Tudo o que ele sabia era que algo havia mudado dentro dele. Quando Samuel chegou em casa, ele encontrou um bilhete em sua mesa. Era o mesmo bilhete que o havia levado ao necrotério, mas agora havia uma nova mensagem escrita nele, com a mesma caligrafia trêmula e manchada de sangue. Você é um de nós agora. Ele olhou para o espelho e viu que seu rosto estava diferente. Ele ainda era ele, mas havia algo nos olhos, algo que não estava lá antes. Algo que parecia antigo. E então, ele ouviu. Samuel. A voz vinha de dentro de sua mente, sussurrando coisas que ele não conseguia entender, mas que o enchiam de uma calma estranha, como se ele finalmente soubesse qual era o seu lugar no mundo. Ele olhou para as mãos novamente, para os símbolos queimados, e sorriu. Era um sorriso largo, quase grotesco. O mesmo sorriso que ele havia visto nos corpos. E assim termina a história de Samuel e do necrotério da Rua dos Lamentos. Mas será que realmente termina? O que aconteceu com Samuel depois daquela noite? Ele se tornou parte de algo maior, algo que não podemos compreender? Ou será que tudo não passou de um pesadelo, uma alucinação causada por algo muito mais sinistro? E você, o que acha? Será que os símbolos queimados em suas mãos eram apenas marcas, ou havia algo mais por trás deles? Algo que conectava Samuel a um mundo além da nossa compreensão? Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com Samuel. Você acredita que ele foi escolhido para algo maior? Ou será que ele foi apenas mais uma vítima de um lugar amaldiçoado? Sua opinião é importante para nós, e quem sabe, talvez ela inspire uma nova história sombria. Se você gostou dessa história e quer mais contos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam histórias de terror, e vamos juntos explorar os cantos mais sombrios e misteriosos deste mundo, e talvez de outros. E antes de ir,
Aqui vai um pequeno spoiler do próximo vídeo. O que você faria se, ao acordar no meio da noite, ouvisse alguém batendo na sua janela, mas quando fosse ver, não houvesse ninguém lá? E se isso acontecesse todas as noites, sempre no mesmo horário? Fique atento, porque a próxima história vai te deixar de olhos abertos até de dia. Até lá, lembre-se, nem tudo é o que parece, e alguns segredos são melhor deixados no escuro.